Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje de playoffs da NBA. Rodada aqui, né, com poucos jogos, mas ainda assim, rodada muito interessante pra gente estar trabalhando, investindo e trazendo muitas informações, números e estatísticas para vocês melhorarem o desempenho de vocês nas apostas esportivas. Lembrando do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, agora, além de conteúdo extra, como o nosso guia de como investir em apostas esportivas nesses playoffs da NBA e muitas tips extras, como ontem, que a gente não fez vídeo, mas a gente mandou as tips necessárias para a galera do VIP, a gente também tá fazendo vídeos exclusivos explicando taticamente por que uma entrada faz sentido. Muito interessante todo esse conteúdo pelo menor preço do mercado, além, é claro, de vocês ajudarem, apoiarem o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, uma meta menor, cliquem no botão de joinha, tenho certeza que a gente vai conseguir bater, vai ajudar muito a gente, se inscrevam se ainda não são inscritos. Lembrando que esse vídeo, o Sexta de Trade, é patrocinado pela Stake.com, a casa de apostas que apoia o nosso projeto e que está te oferecendo uma mega oportunidade. Clicando no link aqui embaixo, fazendo o cadastro com o cupom Sexta de Trade, você vai ter a sua primeira aposta segura, ou seja, se você errar, não tem problema, eles vão devolver o seu dinheiro, uma ótima oportunidade para você fazer uma grana nesses jogos dos playoffs. Lógico, tem as regrinhas lá, dê uma olhada nos termos e condições, mas eles também oferecem odds excelentes e transmissão ao vivo com a melhor qualidade de som e imagem das partidas da NBA. E se você quer investir em jogadores, aqui é o melhor lugar para você fazer isso, já que em aposta de jogador você pode regular 1 a 1 pontos, rebotes, assistências do seu jogador preferido, buscando uma odd ali superior ou então uma linha um pouco mais segura. Como vocês podem ver, né, vocês podem regular de 1 a 1, seja pontos, rebotes, assistências e muito mais. A Stake é a casa de aposta que apoia o nosso projeto e tenho certeza que vai te tornar muito lucrativo. Bora aqui para o nosso palpite. Hoje a gente vai passar uma análise para vocês de Milwaukee Bucks e Miami Heat. Temos o Bucks a dúvida do Giannis Antetokounmpo, que ficou de fora do último jogo. Na verdade ele jogou, né, mas perdeu ali praticamente a partida inteira, se lesionou muito cedo e consequentemente foi um baque, uma surpresa para o Milwaukee Bucks se ajustar, melhorar, né, o seu desempenho naquela partida, e mais do que isso eles tiveram muitos problemas ofensivos. Tyler Hero tá de fora, também quebrou a mão, não joga do lado do Miami Heat, mas eu acredito que dê pra gente trabalhar com acima de na pontuação. Acima de 212,5 pontos totais para essa partida é o meu palpite. Claro, se o Giannis estiver em quadra, melhor pra gente, porque o Milwaukee Bucks vai produzir mais ofensivamente, mas se ele não jogar, acho que desde que seja uma informação prévia, o Milwaukee Bucks vai vir preparado, né, com os encaixes necessários para produzir bem ofensivamente contra esse Miami Heat, que também surpreendeu, e mais do que isso. Se o Giannis não jogar, bom pro Miami, porque o Giannis é um ótimo defensor também, então acho que essa é uma linha que dá para bater independente do que a gente tiver de novidade na escalação. Claro, tô considerando apenas a possível ausência ou não do Giannis e do Kyle Lowry, e a certeza de que Tyler Hero não vai jogar. De resto, com Bam Adebayo, com Jimmy Butler, Jrue Holiday, Chris Middleton, etc. Dá pra gente trabalhar nesse acima de sim, com base na seguinte argumentação: nos últimos 20 jogos do Milwaukee Bucks, em 19 a gente conseguiu superar essa linha de 212,5 pontos, ficando abaixo, né, apenas contra o Chicago Bulls, que era uma das melhores defesas da liga naquele período e um dos piores ataques também, o que justifica bastante essa linha baixa naquele jogo. A última partida entre as duas equipes teve 247 pontos totais, e por mais que eu não veja que tem um potencial de ser tão bem pontuada essa partida como foi na primeira rodada desse playoff entre eles, eu ainda assim acho que é uma linha muito baixa. Outro número que a gente pode observar é os últimos 5 confrontos diretos entre essas franquias, em que a gente teve uma média de mais de 235 pontos nas partidas que envolveram essas duas equipes, considerando os 5 jogos que ocorreram em Milwaukee, tendo superado esses 212,5 que a gente indicou para vocês nas 5 vezes consecutivas que essas equipes se encararam em Milwaukee. Alguns outros números que também balizam essa nossa opinião é a média dos jogos feitos e sofridos dos últimos 20 jogos que a gente acabou de destacar do Milwaukee Bucks. Foram mais de 240 pontos feitos e produzidos médios nessas 20 partidas aqui citadas. Mas outros números que a gente também pode observar, primeiramente, foi o fato de que no último jogo o Miami Heat acelerou muito o ritmo dos arremessos, o que permitiu que a gente tivesse muitos arremessos por minuto, já que eles economizaram bastante o relógio. E o Milwaukee Bucks, além de ser uma das 10 equipes mais rápidas da NBA, se a gente for considerar os últimos 15 jogos do Milwaukee Bucks, a gente pode destacar que eles foram o 5º time mais rápido da liga, o que permite muitas posses de bola por minuto nos jogos dos quais eles estiveram envolvidos. Outro número muito interessante para a gente destacar também é o fato do Miami Heat ter caído defensivamente muito nesse recorte. Eles foram a 20ª melhor defesa da NBA dos últimos 15 jogos, quase uma das 10 piores, e mais do que isso, eles continuaram sofrendo muitas bolas de 3. Então vamos aqui no filtro da NBA, né, no
oponente shooting, para a gente poder destacar o quanto que essas duas equipes, exatos, não foi apenas o Miami Heat, sofreram no perímetro, sofrendo muito mais bolas de 3 do que se esperava de duas defesas que deveriam ser exemplos para essa temporada. Então vamos fazer aqui um recorte pós All-Star Game, que foi quando os times fizeram os ajustes necessários em relação à contratação para a sequência final de temporada, e a gente pode destacar que a equipe do Miami Heat foi simplesmente uma das 10 que mais sofreram bolas de 3 por jogo, e a equipe do Milwaukee Bucks também foi uma das 10 equipes que percentualmente mais sofreram bolas de 3 por partida, sofrendo 37,3 bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio. Se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 jogos, que vai acabar sendo um recorte ainda mais curto e mais perto da realidade atual, a gente tá falando do Milwaukee Bucks, que foi o terceiro time mais vazado no território triplo de toda a liga, ao mesmo tempo que a gente vai estar falando do nono time mais vazado no território triplo em toda a liga percentualmente, que é o Miami Heat, em relação ao número bruto de bolas sofridas por seus adversários. O Milwaukee foi o terceiro que mais sofreu, o Miami o sexto, ou seja, além de todo esse histórico recente que a gente trouxe para vocês, estamos também falando de duas equipes que se defendem muito mal no perímetro, e de 3 em 3 dá pra gente acreditar em um jogo bem pontuado, pelo menos acima desses 212, que, como eu disse, é uma linha muito baixa. Agora vamos aqui para um palpite entre Denver e Minnesota Timberwolves. Vai ser um palpite de jogador, lembrando, né, que quem vai vencer, melhores zebras e outras estatísticas de jogador, e um vídeo explicando de forma mais prática por que essa tipo desse jogador que a gente vai indicar agora é o mais indicado, vai estar no nosso grupo VIP também, que está aqui do lado, menor preço do mercado, e comentem como foi o dia de ontem de vocês, o que vocês planejam para hoje, se concordam, discordam da gente, e também deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, meta de 200 likes, não custa nada, o botão de joinha que tá aqui embaixo vai ajudar demais, beleza? O jogo entre Denver e Minnesota Timberwolves foi muito fácil para o Denver Nuggets na primeira partida, mas o desgaste mental, o estresse também, a questão do play-in foi um grande empecilho para o Minnesota Timberwolves, que encarou um Denver Nuggets que ficou descansando e treinando na própria casa durante todo esse período. Porém, o Miami Heat passou pelo mesmo cenário e venceu o Milwaukee Bucks. Por mais que eles tenham perdido ali o Giannis, eles estavam sendo bem competitivos desde que o Giannis estava em quadra. Então, eu teria bastante cuidado para trabalhar com vitória aqui, por mais que eu acho que o Denver deva vencer, porque esse fator cansaço pode ser, mas pode também não ser um problema, então a dúvida é grande. Fato é que o McDaniels está de fora e o Reed também. O McDaniels, que é um dos principais defensores de perímetro dessa equipe, pode abrir sim margem para a nossa tipo de acima de 0.5 bolas de 3 do Aaron Gordon. Acima de 0.5 bolas de 3 do Aaron Gordon é o nosso palpite com base na seguinte argumentação. Ele superou nos últimos 5 jogos em casa quando ele encarou o Minnesota Timberwolves, fazendo 4, 2 bolas de 3, média de 2 bolas de 3, com 4 tentativas por partida, de média e mais do que isso, 50% de aproveitamento, o que é excelente. Lembrando que a gente consegue, né, fazer essa aposta aqui favorável ao Aaron Gordon também aqui na Stake, como eu disse para vocês, é a nossa parceira, tá pagando em 64, a gente só precisa de uma bolinha de 3 para garantir esse nosso green. Lembrando que no jogo anterior, mesmo com 23 minutos de quadra, ele conseguiu converter 2. E mais do que isso, o fato do Rudy Gobert e do Karl Anthony Towns estarem tão preocupados em proteger o garrafão do Nikola Jokic faz com que os jogadores ali, né, que em teoria também deveriam participar das ações do garrafão, como o próprio Aaron Gordon, fique aberto por mais tempo para poder atrair justamente o Rudy Gobert, que estava defendendo a cobertura dos ataques do Nikola Jokic, que estava sendo marcado pelo Karl Anthony Towns, e mais do que isso, serve também para atrair um defensor rival importante da zona de conforto dele, né? Tirar ele ali do garrafão para poder facilitar as infiltrações dos seus parceiros. Então, a gente deve ver o Aaron Gordon atuando ali no perímetro com mais frequência do que o normal ao encarar o Minnesota Timberwolves com 2 pivôs. Beleza? Alguns outros números que a gente pode destacar nisso, primeiramente, é o número de assistências altíssimo do Nikola Jokic nessa jogada aí, né, de atacar a cesta e passar para fora. Ele tem muita facilidade e força no passe para poder executar isso, mas o fato que a equipe do Minnesota Timberwolves nessa temporada, percentualmente, sofreram muitas bolas de 3. Eles sofreram um dos 10 maiores números de bolas de 3 percentuais de toda a NBA. 36,9% das bolas de 3 tentadas contra eles acabam sendo convertidas. 41% desse último jogo contra o Denver Nuggets também foram convertidas. E se a gente for aqui, né, na nossa listinha aqui de defesa versus posição, nos últimos 15 jogos para Power Forward, que é a posição do Aaron Gordon, por mais que o Minnesota Timberwolves não esteja no topo ali
principais times para cederem bolas de 3 para jogadores dessa posição, ainda é uma média muito alta. Eles cedem 2,53 bolas de 3 por jogo para jogadores dessa posição, o que é excelente, já que a rotação do Denver Nuggets é razoavelmente curta e o Aaron Gordon deve ter muito tempo de quadra, então dessas 2,53 aqui, pelo menos uma a gente espera que seja dele. Lembrando que nos últimos 7 jogos, esses números do Minnesota Timberwolves foram ainda piores, cedendo 2,62 bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então os nossos palpites hoje é acima de 212,5 pontos totais no jogo entre Bucks e Miami Heat e acima de 0,5 bolas de 3 do Aaron Gordon. Caso vocês discordem ou concordam com a gente, comenta aqui embaixo pra gente bater aquele papo, se ajudar e buscar o melhor rendimento nesses playoffs que começaram bem complicados, mas a gente vai fazer de tudo para manter o bom nível de ontem, por exemplo, que a gente deu as nossas análises exclusivas lá no VIP, beleza? Só chamar no WhatsApp se você quiser participar, não fiquem de fora, a hora de ganhar dinheiro é agora, e ainda mais, também de colocar uma emoçãozinha nesses jogos de playoffs que já estão bem emocionantes. Muito obrigado pela sua audiência e falou!